Vamos falar sobre o efeito estufa aqui. Eu quero mostrar uns simuladores bem interessantes aqui de física para você. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar teu professor Denis aqui a difundir o conhecimento científico para mais pessoas. Vamos ver como é que funciona essa parada aqui do efeito estufa. Aqui eu tenho um simulador, mas antes de tudo eu quero mostrar esse outro aqui para você. Vamos com calma, igual a gente faz sempre aqui no nosso canal, nas nossas aulas. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma pistola imaginária, ela é imaginária, tá? Isso aqui não existe na realidade, que ela vai disparar radiação infravermelho. A radiação infravermelha é uma radiação que vem do Sol, por exemplo. O Sol emite radiação infravermelha. Se você pegar aqui o espectro eletromagnético, onde está o infravermelho? Tá aqui, ó. O infravermelho é uma coisa que você não consegue ver. A única parte do espectro eletromagnético que você consegue ver está aqui nessas coresinhas aqui, ó, no visível. Você só consegue ver isso. Você não consegue ver o infravermelho, não consegue ver micro-ondas, não consegue ver onda de rádio, nem raio-x, nem raio gama, nem ultravioleta. Você não consegue ver. Mas tudo isso aqui basicamente é produzido pelo Sol e parte dessa radiação chega aqui na Terra. E a gente vai estudar aqui como que uma molécula interfere com essa radiação. Vamos utilizar o infravermelho. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha só, o nitrogênio, N2. São dois átomos, na verdade, de nitrogênio. Vamos jogar aqui nele a radiação infravermelha e ver o que acontece. Tá vendo que essa radiação tem uma tendência muito grande de passar por essa molécula? Ele passa e vai embora, não tem nenhuma interferência. Vamos pegar aqui uma outra, ó, tipo o NO2, ó. O dióxido de nitrogênio. Vamos jogar aqui a radiação infravermelha e ver o que acontece. Olha só, passou direto também. Basicamente, é muito raro bater na molécula e essa radiação ficar. Mas olha só, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o dióxido de carbono. Putz, Denis, eu já ouvi falar do dióxido de carbono como sendo um gás do efeito estufa. Exatamente, por isso que eu quero tratar ele com você. Então é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Vamos jogar aqui a radiação infravermelha. Veja como essa radiação ela interfere muito mais com o dióxido de carbono. Veja que de várias radiações que passam ali, muitas delas ficam presas nesse dióxido de carbono e acabam sendo refletidas. Então ela bate na molécula, interage e volta para o lugar onde ela estava, ou ela vai para uma outra direção. Mas veja que a interação da radiação infravermelha com o dióxido de carbono é muito grande. Vamos fazer agora aqui, ó, por exemplo, com o metano, que é o CH4. Um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Vamos ver lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Passou a radiação, passou, mas ele também interfere com o metano, o CH4. Ah, Denis, então quer dizer que o metano é um gás do efeito estufa? Também. O dióxido de carbono, o metano, até mesmo o vapor d'água, a água, né, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, também é um gás do efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa, ele é uma coisa que acontece naturalmente. Vamos ver aqui no próximo simulador como que isso acontece. Você já viu agora como que a radiação infravermelha ela interage com as moléculas. Beleza. Agora vamos fazer o nosso simulador aqui, ó. Eu vou clicar aqui em começar a luz do Sol, certo? Porque a radiação vai vir do espaço. Vamos ver o que acontece. O amarelo é a luz do Sol. E o vermelho é a radiação infravermelha, tudo bem? O que acontece? A luz do Sol, ela vem, interage com a superfície da Terra e quando a Terra se aquece, ela acaba emitindo radiação infravermelho. Qualquer corpo que está aquecido emite esse tipo de radiação. Você está emitindo radiação infravermelho nesse exato momento, porque o teu corpo está numa temperatura ali de 36,5, 37 graus Celsius. Então, quando você tem um corpo aquecido mais ou menos nessa temperatura, ele emite radiação na faixa do infravermelho. Então o que acontece? Vem a luz do Sol, interage aqui com a superfície da Terra e essa radiação aqui infravermelho é gerada e volta para o espaço. O que acontece? Isso aqui é um processo natural que vai sempre acontecer. Vamos colocar aqui, ó, se ele tiver a opção, em graus Celsius. Se não tivesse efeito estufa no planeta Terra, a temperatura do planeta seria de aproximadamente menos 18 graus Celsius. Seria extremamente gelado se não acontecesse o efeito estufa. Por quê? Porque o balanço de energia, toda a energia que entra aqui, ó, na setinha verde, é a mesma energia que sai.
A energia que entra é a mesma energia que sai se não tivesse efeito estufa. Então, o efeito estufa é uma coisa necessária. Então, você tem lá vapor da água, você tem alguns outros gases do efeito estufa, o metano. E aí, o que acontece? Olha só que eu mexi aqui. Eu aumentei a concentração desses gases do efeito estufa na atmosfera. O que acontece? Olha só, veja que a temperatura começou a aumentar na superfície da Terra. Por quê? Porque a luz do Sol está vindo aqui amarela, interfere com a superfície, essa superfície aquecida gera a radiação infravermelho que vai voltar para o espaço. Porém, quando ela tenta voltar para o espaço, ela encontra aqui na atmosfera os gases do efeito estufa, que é exatamente o que a gente acabou de ver aqui nesse outro simulador. E aí, quando encontra esses gases, essa radiação acaba voltando para a superfície e fica presa aqui dentro. Como a radiação infravermelha tem a ver com calor, acaba aquecendo o planeta. Certo? Então, o efeito estufa, ele existe naturalmente. Se ele não existisse, o planeta seria muito mais frio. Qual é o problema que a gente está vendo como cientista nos últimos anos? Vamos pegar aqui e mostrar a temperatura da superfície. Ó, ela está aquecida, beleza? Agora veja que o balanço energético já não é mais o mesmo. A radiação que entra é diferente da radiação que realmente sai. Mas o que está acontecendo nos últimos tempos que a gente tem notado? Que nós, por processos industriais, estamos aumentando a quantidade de gases do efeito estufa. Estou aumentando. Se você aumenta a quantidade de gases do efeito estufa, não é mais algo natural. Olha o que vai acontecendo com a temperatura, vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a radiação que entra tenta sair, mas como tem muitos mais gases ali na atmosfera que a gente está jogando lá, ele não consegue sair essa radiação e fica presa na superfície da Terra, aumentando a temperatura do planeta. Quanto mais gases do efeito estufa você coloca na atmosfera, mais aquecido o planeta fica. Olha só essa comparação aqui bem interessante, ó. Vamos pegar aqui. Vamos voltar aqui para concentrações normais, né? Aqui. E daí eu venho aqui, ó. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui, ó, na Idade do Gelo. Como que era lá na Idade do Gelo? Olha só, a concentração dos gases era mais ou menos nessa quantidade aqui que você está vendo, ó, na Idade do Gelo, baixa, certo? Se você pegar lá em 1750, quando você não tinha mais ou menos, não tinha na verdade indústrias ainda, a concentração de gases era um pouco menor. Em 1950, você já tem o desenvolvimento de indústrias e essa concentração de gases começa a aumentar e aí você tem maior efeito estufa, até a gente chegar aqui aproximadamente em 2020, quando a gente já tem o planeta completamente tomado por indústrias, carros e etc., que jogam gases na atmosfera que são do efeito estufa. Então, a discussão dos cientistas não é se o efeito estufa existe ou não. Ele existe naturalmente. A questão é, será que ele está sendo acelerado porque nós estamos jogando mais gases de efeito estufa no planeta? E fazendo com que a temperatura do planeta aumente? Essa é a discussão científica. E é uma ideia muito interessante do ponto de vista da física, porque você acaba estudando moléculas, acaba estudando balanço de energia, troca de calor, temperatura, são coisas realmente muito interessantes para você estudar. Eu vou deixar o link desse simulador aqui para você na descrição do vídeo e curta esse vídeo aqui para ajudar teu professor Denis aí na divulgação científica. Eu agradeceria muito, muito, muito se você fizesse isso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.